Olá, meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Agora vamos abordar o capítulo 7, sétimo capítulo do livro de Apocalipse. O título é os 144 mil selados de Israel. Só relembrando que no capítulo 6 nós começamos a estudar a abertura dos 7 selos. E o capítulo 7 ele faz um intervalo entre o sexto e o sétimo selo. Então é como se uma pausa fosse dada entre a abertura desses dois selos e algumas coisas acontecessem e fossem descritas. Então é isso que nós veremos aqui no capítulo 7. Então vamos ler o verso 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então o que nós percebemos nesse verso 1? Que existe um desígnio de Deus para que todas as coisas aconteçam. Nada foge ao controle de Deus. Não existem surpresas para Deus. Não existem coisas que possam surgir diante do seu planejamento que ele tenha que fazer um ajuste naquilo que ele determinou. Tudo já está previsto, tudo já está preparado, porque Deus ele é onisciente, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele conhece todas as coisas. Esse atributo de Deus, a onisciência, diz que ele sabe do futuro. Para Deus não existe a dimensão tempo e espaço. Nós sofremos o peso e as consequências do tempo e do espaço. Todavia Deus ele não está sujeito a essas dimensões. Então o que nós observamos aqui é que esses 4 anjos, nós vimos já o que significam, qual é a definição que a palavra de Deus dá sobre os anjos, aqueles seres enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, são seres enviados por Deus que nos ministram, que cumprem o propósito de Deus, que são enviados para que possam assessorar a Deus, ou melhor, participar com Deus juntamente do cumprimento dos seus desígnios. Então esses anjos estavam aguardando o momento certo. Então esses 4 ventos que menciona aqui, os 4 cantos da terra, são os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Verso 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Então aqui eu queria chamar a atenção para essa palavra, selo. Na antiguidade, o selo significava a autoridade do monarca, do rei. Normalmente quando um rei ia enviar uma carta, essa carta era selada com cera, e aí o rei colocava o seu sinete, o seu anel, imprimindo a sua marca, dando autenticidade àquela carta, conferindo autoridade àquela carta. Aquilo era uma marca de proteção também com relação ao conteúdo que essa carta ela carregava. Então o selo na palavra de Deus tem a ver com autoridade, tem a ver com proteção, tem a ver com identidade. Então esse selo também ele será mencionado com relação àqueles que serão escolhidos. Aqueles que são escolhidos recebem o selo do Cordeiro, recebem a marca do Cordeiro. É uma marca que não é visível a olhos nus, mas é uma marca que pode ser percebida no reino espiritual. Os anjos sabem dessa marca. O próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, os próprios demônios identificam essa marca. Então, verso 3. Dizendo, não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então veja novamente essa figura do selo. Então a ideia que esses primeiros versículos dão, aqui nesse capítulo 7, é que esses anjos estão esperando a orientação de Deus para liberar esses 4 ventos, esses ventos dos 4 cantos da terra. E também existe um tempo para que ainda seja necessário que alguns sejam ainda selados, alguns que foram escolhidos sejam ainda marcados com o selo do Cordeiro, para que sejam salvos, para que sejam restaurados, para que sejam testemunhas aqui na terra. Então isso que é como se fosse um hiato, um tempo de espera, para que
se completasse o número dos escolhidos. O Apocalipse volta a falar sobre isso também mais adiante, né? Capítulo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Esse número, 144.000, tem gerado muita controvérsia, muita interpretação. Existem várias interpretações possíveis, mas se nós seguirmos aqui uma interpretação mais literal do texto, nós perceberemos que esses 144.000 são 12.000 de cada tribo de Israel. 12 tribos vezes 12.000 de cada tribo, 12.000 de cada tribo, nós teremos 144.000. E a menção aqui é feita a somente as tribos de Israel. Não se faz menção aqui a gentios. Então, possivelmente, os 144.000 seja um número que talvez não seja literal ou exato, mas dá a ideia de um grande número, né? De um número perfeito, um número daqueles que Deus já havia determinado que seriam escolhidos para esse fim. É como se esses 44.000 fossem aqueles judeus, aqueles filhos de Israel, pertencentes a essas 12 tribos, e que terão a incumbência de, durante a grande tribulação, durante aquele período de 7 anos, que sucederá ao arrebatamento da igreja, em que eles haverão de testemunhar do Evangelho. Então vai haver um dia em que a nação de Israel vai se dobrar diante do Cordeiro. Então eles vão reconhecer que aquele Jesus que eles rejeitaram, aquele Jesus que eles traspassaram, esse era o Cordeiro, esse era o Salvador, o Messias, que foi tanto profetizado pelos antigos profetas lá no Velho Testamento e que eles não puderam entender quando ele veio, não puderam enxergar esse comissionamento que foi dado a Jesus, que seria o Messias, né? Eles esperavam um Messias libertador do povo, um Messias que libertasse o povo judeu da tirania dos romanos. Todavia, Jesus nasce ali de uma forma humilde, na manjedoura. Ele vem não como um servo, como um líder autoritário, mas como um servo sofredor, servir o seu povo. Então eles não compreenderam essa realidade. Jesus vem também, ele questiona uma série de paradigmas que foram criados pela religiosidade dos judeus. E por conta disso, eles não aceitaram, eles não entenderam a vinda do Messias. Então, entendemos que esses 144.000 são representantes de Israel. Alguns falam sobre 144.000 como sendo literal, exatamente 144.000. Algumas igrejas até defendem a tese de que eles são os 144.000, somente 144.000 da sua denominação, somente esses serão salvos. Eu creio que tudo isso são interpretações sem fundamento e sem apoio na própria palavra de Deus, né? Alguns falam também sobre, por exemplo, um batalhão do soldado romano era composto por 1.000 homens. Então 12 vezes 12, 144, mais esses 1.000 que significam um grande exército, totalizaria 144.000, né? Como se os 12 vezes 12 fossem a total revelação de Deus, do Velho Testamento e do Novo Testamento. Já mencionamos sobre isso, já falamos sobre isso também, o significado dos números na Bíblia. É uma outra interpretação possível também, como se fosse a totalidade, né, da revelação de Deus, né? 12 tribos de Israel no Velho Testamento, 12 profetas no Novo Testamento, a revelação do Velho e do Novo Testamento sendo representadas por esse número. Mas são alegorias que fogem um pouco ao contexto que é apresentado aqui. Verso 9. Depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Aqui nós vemos um outro ingrediente sendo colocado nessa cena, aqui relatada por João, que é representantes de outras tribos, de outras nações, não exclusivamente o povo judeu, mas o objetivo de Deus é alcançar representantes de todas as tribos, línguas e nações. Então existe no modelo mais atual, moderno de evangelização, quando
missionários são enviados para outras culturas, um esforço de preservar a cultura local, porque a cultura local é uma forma das pessoas se expressarem. A cultura local fala muito sobre a sua identidade. Então o antigo sistema de evangelização trazia uma certa descaracterização das pessoas que durante muitos anos elas viveram influenciadas por aquela cultura. É a forma deles se expressarem, através das artes, através das músicas, através da forma de se relacionar. E nós tivemos alguns problemas, principalmente aqui no Brasil, né, há muitos anos atrás, quando os primeiros missionários vieram, e eles tentavam imprimir a cultura ocidental, aquela cultura de terno e gravata das antigas igrejas que chegaram aqui no Brasil, descaracterizando então a forma dos índios se vestirem, a sua musicalidade, e tudo isso trouxe uma perda da identidade desses povos. Tanto é que durante muitos anos havia um grande número de suicídios entre os índios, principalmente esses que perderam a sua cultura, né, foram descaracterizados por essa influência ocidental, e muitos problemas de alcoolismo também, altos índices de alcoolismo no meio dos índios. Então a visão hoje da moderna forma de se evangelizar, de se fazer missões, ela respeita, ela considera essas questões culturais. É claro que a palavra de Deus, quando ela entra em choque com alguma realidade cultural, então a realidade cultural da palavra de Deus deve santificar esse aspecto cultural local, quando esse é oposto aos princípios de Deus, né? Então aqui nessa cena que é descrita por João, nós vemos que todas pessoas de várias tribos, povos e línguas e nações estarão sendo representadas diante do Cordeiro. Depois nós temos aqui um período de grande louvor, de grande adoração. Vamos pular agora para o verso 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que vestem as vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Verso 14. Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então uma interpretação possível para esse verso 14 é de que a igreja, talvez, ela passe por um período da grande tribulação, talvez o início da grande tribulação. Isso explicaria talvez essa frase, né? Esses que vêm da grande tribulação, conforme registrado aqui por João. Mas também pode se referir a esses judeus que no período da grande tribulação, a partir do momento que eles reconheceram que Jesus era o Messias, eles então tiveram a experiência da conversão. Então será possível ainda conversões na grande tribulação. A igreja não estará mais presente nesses 7 anos da grande tribulação, mas aqueles que aqui ficarem, talvez esses 144 mil judeus escolhidos por Deus, que possivelmente sejam os guardiães da fé, da doutrina verdadeira, talvez eles sejam os apregoeiros, né, da justiça, da verdade, nesse período de grande apostasia, de grande tribulação. Esses então serão os que nesse período vão anunciar e falar da palavra de Deus, né? E outra coisa, no verso 15, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Aqui a gente pode perceber que não vai haver ociosidade lá no céu, né? Quando estivermos na presença de Deus, quando todas as coisas se consumarem, nós servimos a Deus aqui na terra e nós continuaremos servindo a Deus também no derradeiro lugar, no derradeiro momento, quando estivermos na presença dEle por toda a eternidade. Não seremos como um anjinho que fica nas nuvens, né, tocando harpa por toda a eternidade, mas nós serviremos a Deus. Nós ministraremos ao Senhor com o nosso louvor, com a nossa adoração. Será um tempo indescritível, né? A própria palavra diz que não subiu o coração de homem algum aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, daqueles que foram chamados pelo seu decreto, pelo seu propósito. Então a nossa mente não consegue alcançar essa realidade.
E aqui a palavra diz, e os servem de dia e de noite, né? Então essas pessoas que foram redimidas pelo Senhor, que foram lavadas pelo sangue do Senhor, que tiveram suas vestes trocadas por vestes alvas, elas servirão ao Senhor por toda a eternidade. Verso 17: Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Então esse aqui será o nosso ponto de chegada, será o nosso Éden, será a restauração daquilo que Adão e Eva viveram lá no passado, conforme relatado em Gênesis, em que a comunhão com Deus ela era íntima, ela era diária, ela era perfeita. Adão e Eva poderiam contemplar o Senhor da forma como Ele é verdadeiramente. Um dia nós poderemos contemplar o Senhor como Ele é na sua essência. E esse será um dia em que não mais haverá lágrimas a serem derramadas, o pecado não mais nos rondará, não teremos mais os nossos inimigos, né, que é a nossa própria carne, que é o diabo, o mundo, as coisas que nos assolam diariamente. Será o nosso derradeiro descanso, né? Então será um tempo maravilhoso na presença de Deus. Então nós finalizamos aqui o capítulo 7. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo estudo.